Eu começo o mês sem saber quanto eu estou devendo. Eu começo o mês sem saber quanto eu preciso de dinheiro para rodar de insumos na base de faturamento médio que eu tenho hoje. Qual é a chance de eu não ter resultado no final do mês? Gigante. Vamos lá, vamos para cima. Gente, hoje eu quero poder falar com vocês sobre algo que eu venho recebendo, né? Isso é dúvidas que a gente vem recebendo aqui no direct muito. Isso aconteceu acho que uns 2, 3 vezes essa semana e eu decidi trazer esse tema aqui para vocês. Então eu quero falar um pouco sobre fluxo de caixa. Sangria, quando ser feita e quantas vezes por dia é o ideal? Pergunta maravilhosa. Não tem uma regra, vamos colocar, sobre sangria. Não tem uma regra absoluta sobre sangria. O que tem é o que funciona para você. Então, por exemplo, quando o caixa bater 1.500, quando o caixa bater 2.000, quando o caixa bater 3.000 reais, a gente faz a sangria. É uma regra sua. O que você faz? Você vai tirar todo o extrato, né, de movimentação daquele dia. Você vai pegar tudo que você tem em valores daquele dia, vai fazer a sangria, vai colocar no envelope, vai lacrar e vai colocar os valores que estão correspondentes àquela sangria e fazer o registro. Assim como você pode e deve fazer a sangria na transferência de turno, entre manhã e tarde para o turno da noite. Então você vai fazer a sangria, fechar o caixa e abrir de novo para um novo turno. Então é isso que eu indico. Não consigo bater o meu caixa, não dá tempo de anotar tudo. Cara, Mix Food RM, isso não pode acontecer. Se o teu caixa não tá batendo, tem alguma coisa errada. Ah, eu não tô conseguindo anotar. Não anotar o quê? Tipo, não tem um software de registro de venda que registra a movimentação de venda da loja? Tem que ter um software para registrar, mínimo que seja, pelo menos que registra venda de produto. Tipo, cara, isso aí hoje na internet é, sei lá, 50 reais você tem software que faz isso. Tipo, não tem como você rodar a operação sem fechar o caixa correto. No mínimo, venda. Quanto eu vendi em débito, quanto eu vendi em crédito, quanto eu vendi em dinheiro, quanto eu vendi em Pix, no mínimo. Não acredito que você está anotando isso em caderno, né? Pelo amor de Deus. E aí o software vai te ajudar, tá? Então, só para colocar aqui, é isso. Como eu faço para relacionar de forma harmônica o fechamento do caixa com o estoque? Ótima pergunta. Como é que funciona? Eu tenho essa garrafa d'água. Digamos que essa garrafa d'água aqui, ela seja um prato no meu restaurante, tá bom? Isso aqui é um prato. E aí, eu tenho, digamos que, para vender esse prato, eu tenho 3 itens que eu quero controlar. Eu poderia querer controlar vários. Tem software que você pode colocar a composição de itens que chama ficha técnica dentro do software. Então aqui eu tenho a tampa, tá? Eu tenho a tampa. Aqui eu tenho um rótulo. E aqui eu tenho o material principal, que é o PET. Então o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar no meu software que toda vez que eu vender essa garrafa, ele vai dar baixa no meu estoque, no PET, no rótulo e na tampa. Então quando eu produzir ou comprar tampa, rótulo e PET, eu tenho que dar entrada no meu software. E todas as vezes que eu fizer a venda dessa garrafa, ou seja, desse prato, automaticamente ele vai dar baixa do meu estoque na tampa, no PET e no rótulo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer auditoria, ou seja, confrontar o que tem no software com o que tem no físico para ver se está batendo a informação de quantas eu ainda tenho e se isso está sendo feito de maneira correta. Como lançamento correto, como produção correta, como desperdício sendo anotado. Isso aqui que eu acabei de falar, de vender com composição de item no cardápio, 99% dos donos de restaurante não fazem. Por quê, Matheus? Porque eu tenho que dar entrada em tudo que está ligado àquele produto. Se eu não der entrada, vai bloquear a venda na hora que o garçom quiser vender lá na mesa e vai dar como um estoque negativo porque eu comprei a tampa e não dei entrada na tampa. E na hora que o garçom digita para vender o produto, não vende, o garçom vai na cozinha e pergunta: mas por que não está saindo? Não tem mais essa garrafa para vender? Aí a cozinha fala: não, o estoque está cheio, como é que não tem? Aí o garçom fala: então, mas está dando estoque negativo. Por quê? Porque a pessoa responsável por dar entrada nos insumos não deu entrada nos insumos e o produto não vai ser vendido. Matheus, qual nível de controle você indica para fazer isso? Esse é o nível de controle quando você já tem todas as suas fichas técnicas gerencial feita. É quando você já tem uma prática de auditoria no seu estoque rodando. É quando você identifica quais são os itens A do seu estoque. 80% do seu faturamento vem de 20% dos itens do seu estoque e por aí vai. Só para você entender, basicamente é isso. Matheus, qual software você indica? Cara, eu indico o software que mais se adequa ao seu negócio.
Existem inúmeros softwares. Você não vai me ver falando de nenhum aqui para você. Ah, Matheus, mas por quê? Porque tem uns que é da minha preferência do Matheus. É minha preferência. Mas não quer dizer que é o que você vai usar. Por quê? Porque na minha preferência eu gosto de ter um que tem uma retaguarda que controla tudo. Mas, por exemplo, talvez esse software não tenha suporte na sua cidade. Aí você vai e contrata o que eu falo para você contratar na sua cidade. O suporte não é tão bom. Ah, mas dá para fazer suporte remoto. Às vezes não é fácil o suporte remoto, não é legal. E você vai falar mal de mim. O Matheus me indicou um software que é uma porcaria, não funciona para nada. E aí, quem foi que indicou? O Matheus. Sem falar que, se eu trabalho com treinamento e consultoria, eticamente falando, eu não deveria indicar marca nenhuma. Marca nenhuma. De software, de material de limpeza. Por que, Matheus? Porque é muito pessoal isso. Eu vou estar tendenciando você a estar comprando um produto por conta disso. Eu não sou influenciador de ficar falando de um produto para você comprar esse produto. Eu não recebo nada por isso. Eu não trabalho dessa forma. Tem outros que trabalham, tá tudo bem. Cada um assume, enfim, a vida que quiser viver. Não é a minha. Então, só para deixar isso claro, tá bom? Matheus, eu registro todas as vendas do dia, diariamente, e os gastos, eu guardo as notinhas e transfiro tudo de uma vez para a planilha no último dia de trabalho da semana. Tem problema? Ó, esse controle de tudo que vende no dia, tudo que entrou e tudo que saiu, tem que ser feito diariamente. O nome disso é fluxo de caixa. Qual é o papel básico do fluxo de caixa? Uma planilha de fluxo de caixa. Qual é o papel básico de uma planilha, por exemplo, de fluxo de caixa? Ela vai registrar tudo que você vendeu, débito, crédito, Pix, voucher, ticket, refeição, dinheiro. E tudo que você pagou de despesa ou de custo naquele dia. E isso vai ser o mês inteiro. Então você consegue provisionar, ou seja, prever o que vai acontecer no seu mês inteiro, já lançando todas as suas despesas e seus custos. Para esse mês, para o próximo mês, para o ano inteiro. Você consegue provisionar. Isso te dá clareza de você antecipar o futuro em relação ao caixa da empresa. Você consegue visualizar o caixa da empresa. A nível de custo fixo, despesa variável, custo com CMV, imagem de lucro que você precisa ter. Ou seja, baseado no faturamento para pagar tudo isso te dá lucro. Você consegue saber. 99% de vocês não fazem. Mal registra o que vende no dia. Ou seja, eu começo o mês sem saber quanto eu estou devendo. Eu começo o mês sem saber quanto eu preciso de dinheiro para rodar de insumos na base de faturamento médio que eu tenho hoje. Eu não tenho uma provisão clara de que se eu vou gastar 35 mil reais, 40 mil reais de compra de insumos, bebidas, embalagens, que é o meu CMV, se eu vou controlar isso, eu preciso controlar isso na semana. Quanto eu estou comprando na semana disso para manter o meu CMV? Eu não faço. Qual é a chance de eu não ter resultado no final do mês? Gigante. Por quê? Onde eu deveria estar, eu não estou. Onde é que eu estou? Atendendo o cliente, fazendo a comida no fogão, fazendo a compra. Isso que eu acabei de falar aqui, que ninguém vai fazer, você não faz. E ninguém vai fazer, se ninguém está fazendo, o que acontece? A empresa está sem controle. A empresa te domina e você não domina ela. Você é dominado e você não domina. É isso que está acontecendo. Então, o fluxo de caixa não é somente para registrar o que eu vendo no dia. Não é para registrar somente o que entrou e o que saiu. É para eu provisionar o que pode acontecer com a minha empresa nos próximos meses, nesse próximo ano. É isso que é o fluxo de caixa. O pessoal fala, eu comecei a controlar, comecei a perceber. Quanto mais você evolui, mais sua empresa evolui. Quanto mais você pratica conhecimento, mais esse conhecimento se transforma em sabedoria e mais a sua empresa prospera. Nunca esqueça disso. Por que você me vê viajando para tudo quanto é lugar com Rose? Vocês têm noção de quanto treinamento, de quanta capacitação, de quanto estudo a gente faz todos os anos? Vocês não têm a menor noção. Chega perto de 300 mil por ano. Por ano. 300 mil reais por ano que a gente investe. Mas por que, Matheus? Porque a empresa que eu tanto sonho começa aqui dentro e começa aqui dentro. E se eu não for essa pessoa aqui, se eu não acessar essa frequência de conhecimento, de sabedoria, eu nunca vou ver essa empresa aqui fora. Eu nunca vou ver. Não tem como ver, porque a minha mente é limitada. Se ela não se expande, se eu não acredito, se eu não vejo, aqui fora nunca vai acontecer. Matheus, você indica fazer a compra por semana? Indico.
Indico fazer pelo menos duas vezes na semana, às vezes uma vez só na semana, se você tiver um controle melhor. Duas vezes na semana, quando o estoque esvazia, geralmente no domingo, então na segunda-feira você vai fazer as compras, ou seja, faz a auditoria, no domingo, segunda, compra. E a outra compra na quinta-feira, para poder fazer reposição para o final de semana. Então eu indico isso. Como reabrir o tropeiro? Se eu não tenho capital de giro, só vou ter insumos para a semana. Tropeiro no ponto. Precisa buscar alguém para te ajudar, alguém que pode ser teu sócio investidor, ou buscar algum tipo de empréstimo inicial e dar o start. Por quê? Gente, é muito ruim você não trabalhar para ter capital de giro no seu negócio. O que é um capital de giro dentro de uma operação, de um restaurante? Capital de giro é o valor que você precisa para rodar a sua operação pagando o seu custo fixo e suas despesas variáveis e o seu insumo. Pelo menos para você ter isso aqui, seu custo fixo, a despesa variável e o seu insumo. Pelo menos para 3 meses. Por quê? Porque antes do dinheiro entrar, eu já paguei, já comprei e o dinheiro que entra eu reponho. E isso fica girando na empresa. Isso é capital de giro. Como é que eu construo capital de giro? Todo dia no meu caixa eu tiro de 1, 3, 4, 5% do que eu faturei no dia, eu guardo. Eu vou guardar esse dinheiro para ser o meu capital de giro. Não vou usar. Vou acumulando. Chegar um tempo que eu vou ter o capital de giro para rodar pelo menos o primeiro mês. Aí eu vou acumulando até o segundo, depois o terceiro. O ideal é que eu tenha esse capital de giro para 3 meses. E esse dinheiro fica sendo pego e é reposto. É pego e é reposto. É pego e é reposto. Então antes de o dinheiro entrar, eu já tenho uma grana para pagar todos os meus boletos do mês, eu tenho uma grana para poder pagar as minhas despesas variáveis. Isso é capital de giro. Quando eu tenho isso, o que eu faço? Eu compro melhor, eu tenho mais poder de barganha com o fornecedor. Eu não fico desesperado sem saber se as contas estão sendo pagas ou não estão sendo pagas. Eu não pago boleto atrasado. Eu não pago juros. Eu não pago cheque especial que todo mês eu entro. Eu não tenho que antecipar cartão de débito, de crédito, não de débito. Eu não tenho que antecipar cartão de crédito. Eu não preciso fazer antecipação para entrar a minha venda do iFood na semana. Por quê? Porque eu tenho capital de giro. Empresa saudável, ela tem capital de giro, ela tem um fluxo de caixa positivo, onde o que eu vendo é maior do que o custo e as despesas que eu tenho. O nome disso é lucro. Sua empresa foi criada para dar lucro. Você não criou a empresa para que ela não tenha resultado positivo. Mateus, mas eu criei uma empresa para ajudar as pessoas a terem qualidade de vida, se reestruturar, se restaurar, se sentirem felizes. Ótimo. Essa é a missão da sua empresa. Mas ela foi criada para te dar lucro. Não foi criada só para faturar. É para lucrar. Nunca se esqueça disso. Se eu estou vendendo e eu não estou lucrando, eu preciso procurar quem pode me ajudar a mudar isso. Quem eu tenho certeza, eu vejo o resultado, eu acompanho, que pode fazer a minha realidade mudar. Por quê? Porque o meu restaurante, a minha pizzaria, a minha hamburgueria, o meu sushi foi feito para dar lucro. A gente não tem um mapa do faturamento. A gente não premia faturamento das empresas. Por quê? Porque tem empresa que fatura 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 200 mil, mas muitas vezes não tem lucro. A gente trabalha em cima do lucro. Sua empresa precisa ter lucro. Pagar todos os custos, pagar todas as despesas, te dar o teu prolabore e você ter lucro. Esse é o foco da tua empresa. Se você não coloca energia todo dia nisso para entender, fazer acontecer, você está no lugar errado. Porque se você não for você fazendo isso, quem vai fazer? Fala para mim quem é que vai fazer. Quem é que vai fazer sua empresa dar lucro? Ela mesma, sozinha, do nada, por acaso, por um golpe de sorte. Porque se for desse jeito, imagine, esse mês tive lucro. Como que eu tive lucro? Por que eu tive lucro? O que aconteceu para eu ter tido lucro? E por que no anterior eu não tive? E será que no próximo eu vou ter? O que aconteceu que deu lucro? Olha que situação. Eu não tenho noção do que aconteceu. Eu só sei que eu tive. Ou eu só sei que eu não tive. Ou eu só sei que eu não tô tendo. Só que eu tô rodando mês após mês. E aí? Até quando você vai aguentar ficar no vermelho? Até quando você vai aguentar trabalhar, se esforçar e chegar no mês vendendo 100, 200, 300 mil e ficar no vermelho no final do mês? Até quando? Até quando você vai acreditar que isso é normal? Porque não é normal. Não era para ser assim. Se está acontecendo isso, eu preciso de ajuda. Eu preciso buscar aprender e entender o que está acontecendo com a minha empresa. Você que está aqui assistindo, é você. Não é outra pessoa, não. É você que tem que aprender.
É você que tem que entender, aprender e treinar as pessoas para executar o que precisa ser executado. Trazer as informações para que você possa acompanhar os indicadores da empresa. Faturamento, custo, preço, desperdício, despesa. Quem acompanha isso na sua empresa hoje? Só deixar essa dica, tá? Como eu vou estudar sobre investimento fazendo anotações e valores? Levantando o custo fixo, levantando suas despesas variáveis, custo fixo, tudo que você vendendo ou não vendendo, todos os meses você tem que pagar, luz, água, folha de pagamento, variável, sua taxa de débito, média de taxa de débito, crédito, imposto, e o CMV, quanto você vai precisar investir em insumos, bebidas e embalagem para rodar a operação. Esse é o valor que você precisa saber. Quais os principais erros que eu devo evitar no fluxo de caixa? Ótima pergunta. Primeiro deles, não registrar a movimentação todos os dias. Segundo deles, misturar as contas de casa com as contas do restaurante. Quantos fazem isso? Coloca boleto de casa dentro do fluxo de caixa do restaurante e conta de luz de casa dentro da conta do restaurante e junto com a conta de luz do restaurante. Então, esse é outro erro básico e grave. Outro erro, a conferência tem que bater. Eu tenho que olhar a conferência. Se a conferência não estiver batendo, tem alguma coisa errada. E eu preciso fazer o quê? Preciso fazer bater. Então eu preciso fazer bater. Se eu não fizer bater, é um erro que está acontecendo. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Tá? Então, basicamente esses são 3. Eu poderia falar outros, mas esses aqui, se você já evitar, já está muito bom. Como eu faço o fluxo de caixa vendendo pouco. Não importa se está vendendo pouco ou muito. O fluxo de caixa tem que ser feito sempre. Se você está vendendo pouco, aí é que talvez você tenha que fazer mesmo, para entender o que está acontecendo com a empresa. Eu estou vendendo tanto e estou pagando tanto de custo e tanto de despesa. O que está acontecendo com o meu negócio? Quanto eu precisaria vender a mais para poder ter lucro? Quem vai te dizer isso? O seu fluxo de caixa. Então, mesmo que você venda pouco, você precisa fazer. Todo dia. O fluxo de caixa, para quem está começando e não tem ainda, e tem que estar começando o negócio, é igual a Bíblia. Tem que ler todo dia. Depois você consegue ir fazendo 2 vezes na semana, 1 vez na semana, beleza. Mas para quem está começando, todo dia. Matheus, eu estou começando agora. Qual dica você dá para mim? Entra na mentoria do Domínio Seu Restaurante. Aprende sobre as principais áreas do seu negócio. Busca conhecimento. Ninguém nunca vai tirar de você. E você vai evitar um monte de dores que você passaria. Você vai aprender sobre gestão, liderança, marketing e vendas. O nosso grande problema é que brasileiro aprendeu que estudar não é prioridade. O valor do Prolabore tem que ser em quantos por cento do lucro? Prolabore é uma coisa, lucro é outra. Lucro é o resultado da operação. O que é o lucro? Eu faturei 100 mil, paguei X mil de custo fixo, paguei X mil de despesa variável, paguei X mil de CMV, me sobrou lucro. Prolabore está dentro do custo fixo da operação. Então, se você trabalha dentro da empresa e sua mãe trabalha dentro da empresa todos os dias, tem função dentro da empresa, ou seja, tem um cargo, você tem que ter um salário. O nome disso é Prolabore, não é lucro. É Prolabore. Se você não tivesse lá, alguém teria que estar lá fazendo o que você está fazendo? Sim. Qual o salário que essa pessoa receberia? R$ 2.500 para fazer o que eu estou fazendo. Então, o seu Prolabore é R$ 2.500. O lucro pode ter ou não ter, mas o seu Prolabore tem que ter, porque você é uma funcionária Prolabore, você tem um Prolabore, você tem um salário dentro da operação. Então, quando paga o custo fixo da operação, luz, água, folha de pagamento dos funcionários, vai pagar o seu salário também. Entendeu? São coisas separadas. Para montar um restaurante, primeiro monto ele no papel com lucro, despesa. Primeiro monta ele no plano de negócio. Depois faz o estudo prévio de como vai rodar o fluxo de caixa, uma provisão. Faz o controle da despesa, a ideia de quanto vai ser a despesa fixa, variável. Quanto vai precisar investir em CMV para poder rodar isso. Mas o primeiro passo é buscar conhecimento. Esse é o primeiro passo. Gente, obrigado, tá? Gratidão a vocês pelo carinho de sempre. Gratidão por estarem aqui sempre. Beijo! Bora dominar. Tchau, tchau, gente.